nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo à Escola Cooperaturis Veritatis. Nós iniciamos agora a nossa segunda aula, nosso segundo encontro sobre a história da Igreja. E nós começamos esse encontro com um texto pequeno, mas muito significativo, que está na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Essa é a tradução da nova edição da CNBB. E vamos ficar com a primeira parte. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, está dito: quando chegou o tempo oportuno, quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Esse texto, que você pode perceber, trata de uma relação de planejamento temporal para a vinda de Cristo. A partir desse texto, nós podemos afirmar seguramente que a vinda de Cristo, o advento de nosso Senhor Jesus Cristo e, por consequência, a fundação da Igreja, não se deu de forma aleatória, não se deu de forma extemporânea. Não. Houve uma preparação, teve uma espécie de organização do tempo, do espaço, da sociedade, da cultura e da história para que o nosso Senhor viesse exatamente naquele momento, para que a igreja fosse fundada exatamente naquele momento. Esse é o nosso tema de hoje. E para que o nosso Senhor viesse exatamente naquele tempo que nas Escrituras, da tradução da Bíblia de Jerusalém, está plenitude dos tempos, e aqui na tradução da CNBB o texto diz tempo previsto. Deus se valeu de três grandes culturas, Deus se valeu de três grandes povos da antiguidade para preparar o caminho para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso pelo exame do povo hebreu, pelo exame do povo grego e pelo exame da civilização romana. Essas três civilizações, os hebreus, o povo de Israel, a civilização grega e a civilização romana, essas três civilizações foram colocadas na história, foram inseridas no âmbito da história, em determinados momentos, sob determinadas condições, para que houvesse uma preparação para a vinda de Cristo e para o nascimento da Igreja. Então vamos tratar, nesse encontro de hoje, da contribuição ou da utilização por parte de Deus do povo hebreu, do povo de Israel, para o advento de Cristo. Nós sabemos que o povo de Israel tem o seu início lá por volta do século XVIII, não é? 18, 19, lá por volta do ano 1800 a.C., quando Deus chama um homem que morava na cidade de Ur, na região da Caldeia, onde hoje é o Golfo Pérsico, e manda que este homem, Abraão, se desloque para uma região em uma região onde Deus vai fazer dele um grande povo, uma grande nação. Abraão, então, deixa a sua casa, toma os seus bens e a sua família e vai para a região de Israel, a região onde hoje é Israel. Pois bem, e a partir dali, Abraão dá início a esse povo. Abraão dá início a uma família com a sua mulher Sara, eles têm um filho, que é o Isaac,
Isaac vai depois se casar com a Rebeca, que é também uma aparentada sua, e vai ter 2 filhos, né, Esaú e Jacó. Né? Jacó, que é o filho herdeiro, vai se casar também com uma aparentada sua, que é a Raquel, e vai ter outras esposas, e vai gerar 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que mais tarde serão 12 grandes famílias, que formarão as 12 tribos e o próprio Israel. Esse processo inicial acontece na região onde hoje é Israel. Mas por uma questão que está descrita ali no livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis, por uma questão de uma fome na terra, essas famílias são deslocadas para o Egito, né? E lá no Egito eles passam a viver. Mas em um determinado momento histórico, Israel passa a ser escravizado. Esses descendentes de Abraão passam a ser escravizados no Egito. Né? De uma forma geral, a gente se refere a esse povo como Israel, mas ainda não há propriamente um Estado, uma nação. Né? O que você tem ali são os descendentes de Abraão, que estão vivendo no Egito e vivendo como escravos. Nesse processo de escravidão no Egito, ocorre o que é normal e infelizmente acontece em todo o sistema escravocrata. O povo escravizado, ele é despido de sua cultura, ele é despido de seu idioma, ele é desconstruído de suas raízes culturais, familiares, sociais, folclóricas, não é? Então, passa a ser um povo sem identidade. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, de que aquele povo seria uma grande nação. Então, Deus vai levantar um grande homem, que é Moisés, que vai retirar aquele povo do Egito e vai levar de volta à terra de Canaã. Pois bem, esse processo que nós conhecemos pelo livro do Êxodo, que é a narrativa do deslocamento do povo descendente de Abraão, do povo que vai formar Israel, saindo do Egito e indo para a terra de Canaã, esse processo leva 40 anos, segundo nos descreve o livro do Êxodo. Dentro desses 40 anos, o trabalho de Moisés e de Josué, o trabalho que Deus faz por meio desses 2 homens, é o de reconstruir essa civilização. É o de reconstruir a identidade social, a identidade religiosa, a identidade cultural desses descendentes de Abraão, visando a sua transformação no povo de Israel. Isso se faz inicialmente, logo nos primeiros tempos de viagem, com o advento do Decálogo, dos 10 mandamentos. Né? Deus estabelece ali um conjunto básico de normas para permitir uma vida minimamente sustentável, minimamente moral no meio daquele povo. Na medida que o tempo vai passando e esse deslocamento no deserto vai ocorrendo, outras leis são agregadas, não é? Normas sobre a convivência, normas sobre saúde pública, normas sobre negócios, juros, propriedade, aquisição de propriedade, normas sobre como tratar o estrangeiro, os escravos, os filhos, os órfãos, as viúvas, normas morais de comportamento, como, por exemplo, não desposar irmãos, normas sobre o filho não poder se relacionar com a sogra, ou a sogra com o genro, enfim, um conjunto de normas morais que visa criar uma noção de família, criar uma noção de moralidade, criar uma noção de decência e de ordem, né? Que os historiadores, inclusive, chamam de moral judaica, né? Que depois vai ser incorporada pelo cristianismo e alguns vão usar a expressão moral judaico-cristã, que se usa até os dias de hoje. Pois bem, além de se tornar vamos dizer assim, um povo, uma civilização diferenciada daqueles povos que viviam naquela região, nós estamos falando aí mais ou menos do século XIII, não é? Que é o período ali do Êxodo, né, por volta do ano 1300 a.C., Israel tem uma peculiaridade. Esse povo, esse Estado de Israel que está se formando no Êxodo, tem uma peculiaridade. Ele crê no único Deus. Ele é monoteísta. Quando, na verdade, todos os outros povos
da região, e era muito comum na antiguidade e em algumas culturas hoje, nós tínhamos o politeísmo, a crença em diversos deuses. E muitas vezes essas divindades eram representadas por elementos da natureza, por animais ou por fenômenos naturais. Enquanto Israel desenvolve uma crença em um Deus único e unipessoal, né? Isso vai criar um clima, isso vai criar uma contribuição para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, ao ingresso na Terra Prometida, Israel vai ser governado por juízes, né, por líderes tribais, chamados juízes, por um período de 200 anos, e posteriormente ele vai se organizar na forma de uma monarquia, inicialmente com Saul e depois com Davi. Davi é um camarada que vai reinar em Israel por 40 anos, ali por volta do ano 1000 a.C. E aí tem uma peculiaridade. Davi é o rei que leva Israel ao seu auge, tanto do ponto de vista político, organizacional, militar e econômico, né? Com Davi, Israel vive o seu auge, a sua glória como nação, como império da antiguidade, né? E dentro desse tempo, desde Moisés, depois com os juízes e depois com Davi, sempre existiu no meio de Israel uma esperança, uma fé, uma confiança que era reiteradamente trazida pelos profetas, de que Deus haveria de mandar um Salvador, de que Deus mandaria um ungido, o que eles chamavam de o Messias, não é? Que nós chamamos de Messias. Então, isso vai se desenvolver desde Moisés, depois isso vai se desenvolver ao longo do tempo dos juízes, depois de Davi, né? Inclusive com a promessa de que um descendente de Davi sempre reinará sobre Israel, né? Mas ao longo do tempo, Israel passa por muitas dificuldades. Logo depois do reinado de Salomão, filho de Davi, o Jeroboão, filho de Salomão e neto de Davi, se mostra um rei muito infeliz, né? Por causa dele ocorre uma cisão, uma ruptura política em Israel, uma ruptura religiosa. As 12 tribos se dividem, 10 tribos ficam ao norte com o nome de Israel. 2 tribos, Judá e Benjamim, ao sul com o nome de Judá. Esses 2 reinos passam a coexistir. Por volta do século VIII, o reino do norte é dizimado pela Assíria. O reino do sul, o reino de Judá e Benjamim, continua com alguma dificuldade, mas ainda fiel a Deus. Sucessivas invasões acontecem, né? Vem o Nabucodonosor com a Babilônia, né? Durante 70 anos dominando o povo de Judá. Posteriormente vem a Pérsia com Ciro o Grande, e depois disso vem Alexandre da Grécia, e depois disso Roma, né? Essas sucessivas invasões, ao mesmo tempo em que, de certa forma, vai enfraquecendo, diluindo esse reino de Israel, faz com que aquela esperança de que Deus vai mandar um Messias para libertar este povo, para trazer esperança e para trazer uma salvação, isso vai se consolidando. Então, há sempre vamos dizer assim, o que no Velho Testamento chama de um resto, né? A teologia do resto. Aquele grupo, aquele resto de pessoas que ainda creem em Deus. Então, o que nós encontramos aí nessa civilização judaica é essa contribuição para o cristianismo, para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como um conjunto de normas morais, o decálogo, os 10 mandamentos, a crença no único e Deus pessoal, a esperança de um Messias que haveria de vir para salvar. Então, quando João Batista começa a pregar, a anunciar a vinda do Messias, e quando o próprio Cristo surge e começa a anunciar o Evangelho, a anunciar as boas novas, aquele povo de Israel não tomou a mensagem de Cristo como uma grande novidade. Por quê? Porque já existia um colchão preparado, já existia um arcabouço prévio
preparado pela própria civilização hebraica, não é? Nessa forma, né? Monoteísmo, normas morais, um único Deus, os 10 mandamentos, a esperança do Messias. Então, todo esse conjunto cultural, todo esse conjunto religioso e espiritual, toda essa grandeza religiosa, espiritual e cultural do povo judeu, constituiu-se como uma preparação de natureza religiosa, teológica, para a vida de Cristo e para o advento da igreja. Então, essa é a contribuição, né, do judaísmo e do povo judeu para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, para o advento da igreja. Muito bem. Terminamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós.